Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal EBD em Ação para mais uma lição. A lição de número 6, datada do dia 5 de novembro de 2023, desse quarto trimestre de 2023, trazendo o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. E o textuário está em Isaías 6 e 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Comigo aqui está o nosso parceiro do canal, o evangelista e professor irmão Wesley. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, a paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Bom, é que o comentarista hoje vai falar de 3 assuntos importantes na obra missionária, que são prioritários. A igreja tem uma prioridade. Qual que é a prioridade? Evangelização, evangelizar o mundo. E o compromisso com essa evangelização mundial exige 3 ações distintas. Aí ele enumera aqui, orar, contribuir e ir, ou exercer o chamado. O nosso famoso lema missionário, né? Missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Mas olhando para o nosso aspecto aqui trimestral, e entendendo que missões é uma responsabilidade de todos nós, então todos nós temos a responsabilidade de orar por essa obra, todos nós temos responsabilidade de fazer essa obra evangelizando e todos nós também temos a responsabilidade de contribuir. Pois então já vamos para o primeiro tópico, que é a oração, orando pela causa de missões, a importância da oração na obra missionária. O apóstolo Paulo, ele é um gigante da fé cristã, ele fala dessa indispensável atitude, né, que é a oração das igrejas, orações das igrejas que estão inteiramente interligadas na obra missionária. Então, assim, a igreja tem um dever de orar, porque a oração ela é um poder que, principalmente no caso aqui do segundo ponto, a oração intercessória, quando você intercede para que as portas sejam abertas, para que os corações sejam alcançados pela mensagem, o poder de Deus alcance a vida das pessoas, direcione a mensagem correta. Então a igreja precisa de uma disciplina de oração, né? Não só a igreja deve ser ensinada não só a orar por missões, mas como disse o apóstolo Paulo, orar sem cessar em todos os âmbitos, orar por si mesmo, pela família, pela igreja, aí sim, evangelização, missionário, incluir todas as pessoas e todas as coisas que fazem parte do reino na oração, né? O apóstolo Paulo, ele não dispensava essa disciplina, tanto que constantemente nos seus escritos, os seus destinatários recebiam dele o pedido de oração, porque ele sabia da importância da oração para o seu ministério evangelístico, visto que ele é aquele que foi enviado aos gentios. Então ele sempre pediu oração. Não só pediu, mas também orava. Ele sabia dessa importância. É importante que quando nós, por exemplo, vemos a obra de Jesus Cristo, durante o seu ministério, ou por que não dizer da sua encarnação, ele teve uma missão. A missão era dada pelo Pai, decidida evidentemente na Trindade, só que Jesus não ousou viver sem oração para que pudesse fazer essa obra, executar essa obra. Assim também o apóstolo Paulo percebe que não é possível fazê-la sem a oração. E a gente, por exemplo, observa Jesus. Jesus, ele orou em diversos momentos da sua vida para tomar decisões, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. Jesus, ele ora inclusive para escolher os seus discípulos. Quando Jesus vai escolher os discípulos, Lucas diz que ele passou a noite inteira orando, ou seja, ele fez uma vigília para que aí então ele pudesse ir e escolher os seus discípulos. Ora, se Jesus
Paulo, como um comentarista diz, um gigante na fé, não ousou viver sem oração, como nós podemos imaginar que podemos viver sem ela também? Ainda mais se tratando de obra missionária, precisamos orar. E precisamos orar, inclusive interceder, porque tem a oração também intercessória, né? Exato. A oração intercessória é quando você ora por alguém, você ora por um segundo para que Deus possa agir. Deus, ele ouve a oração intercessória, porque ela é bíblica, você interceder por alguém. O próprio Cristo intercedeu pelos discípulos, orando por eles. Ele disse assim: não os peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. E além disso, ficou conhecida como a famosa oração dominical, quando os discípulos disseram assim: Jesus nos ensina a orar. E ele disse: quando vocês forem orar, vocês entrem para o seu quarto, fechem a sua porta e orareis assim. Aí começou a dar dicas, né, de como orar. E os discípulos aprenderam a orar. E a igreja, então, deve viver nesses mandamentos, que é orar sem cessar, orar em todo tempo orais ao Senhor, interceder pela igreja, pela família, pelos filhos, e no caso, em apreço aqui, interceder pelos missionários. E a oração intercessória, como diz aqui esse segundo ponto do primeiro tópico, para que sejam abertas, orar para que sejam abertas portas para os missionários, para que os corações das pessoas fiquem sensíveis à mensagem, orar pelo testemunho, para que eles possam testemunhar e possam pregar, interceder pela proteção deles. Os missionários precisam de proteção, precisam de segurança no campo missionário, correm perigos, e há outros motivos de intercessão, né? Como ele elenca alguns aqui, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas físicas. Eles precisam ter saúde, na esfera emocional, precisam estar trabalhados, estão fora do seu país, longe dos seus parentes, precisam fazer amigos, estão um peixe fora d'água. Então, emocionalmente, dá um abalo. Então, orar pelo esse emocional, pela vida espiritual, porque no campo missionário também há muito ataques espirituais, irmão Wesley. É verdade. A intercessão é imprescindível para a obra missionária também. Nós estamos falando aqui dos missionários que vão, dos que oram, dos que contribuem, e aqueles que vão, principalmente aqueles que estão em campos missionários, e aí não importa se é transcultural ou dentro da própria cultura, mas que de alguma forma foram enviados, esses são carentes das nossas intercessões. Nas nossas orações diárias, nós temos que orar para que Deus, ao abrir da boca dos missionários, lhes dê a palavra com confiança, para que essa palavra possa atingir o coração do pecador, e como Paulo diz, para que me seja aberta a porta da palavra, a fim de que a porta da palavra possa alcançar os corações perdidos. Essa obra, ela é de Deus e, portanto, Deus a ama e nós devemos amá-la também. E uma das formas de demonstrar o nosso amor para com essa obra é intercedendo pelos missionários. Não existe melhor declaração de amor do que a nossa intercessão por alguém ou por uma obra. Então, intercedamos pela obra missionária. E o terceiro ponto desse primeiro tópico é despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos, né? Então, sempre estar despertando a igreja. Interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros, os que foram enviados por Jesus, por isso ele diz aqui, os grandes líderes, disse assim: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, quanto mais a gente ora para Deus enviar ceifeiros, mais Deus manda ceifeiros. Quanto mais a gente ora e contribui para que haja missionário no campo missionário, Deus vai despertando, vai atendendo a nossa oração. O poder da oração é muito grande, né, irmão? É orar para que Deus envie ceifeiros para a seara, e orar para que Deus abençoe esses ceifeiros que foram enviados. E é preciso que nós constantemente estejamos a lembrar a igreja local de fazer esse tipo de intercessão. Nós temos trabalhos todas as semanas e é bom estarmos sempre incentivando a igreja, despertando-a para esse ministério da intercessão
principalmente para os missionários, para que a obra missionária tenha um maior alcance, para que ela tenha um maior sucesso, para que os missionários sejam sustentados, não só financeiramente, mas até espiritualmente, debaixo de nossas intercessões. Então, nós precisamos interceder. Eu não quero falar aqui de cobertura espiritual, né, como alguns aí identificam, sim, mas intercessão mesmo de fato e de verdade, intercedendo, orando, colocando isso na sua cartilinha ali de oração, despertar-se para isso, porque Deus ama missões e nós devemos amá-la também, intercedendo inclusive e despertando a igreja local para que seja cada vez mais contagiado todos os crentes a fim de orar por essa obra. E como o pastor já disse muito bem aqui, o pastor Gabi, ele conclui esse terceiro ponto de forma belíssima, inclusive recitando alguém que disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Devemos interceder e despertar a igreja local para essa importante obra. O segundo tópico, contribuindo para missões, é o segundo item aqui que ele vai destacar. Primeiro, orar. E o segundo, contribuir. O sustento dos missionários é imprescindível. Inclusive, o comentarista ele vai trazer aqui duas referências bíblicas no Antigo Testamento, que é Levítico e Números, mostrando que aqueles que viviam do tabernáculo, principalmente a tribo de Levi, que não recebeu terras, não recebeu gados, não foi repartido terras para elas poderem plantarem, criarem gados e ter o seu sustento. Mas elas deveriam estar disponíveis integralmente no tabernáculo, ministrando no tabernáculo, recebendo o povo, aconselhando, operando as ofertas, tudo aquilo que a lei cerimonial proporia, era para eles estarem envolvidos nisso. Agora, da onde viria um sustento para esses levitas, os escribas e todos que faziam parte ali da tribo de Levi? Vinham com os dízimos, com as ofertas daqueles que dizimavam o grão, o trigo, o gado, né, toda a alimentação, é disso que viria o sustento. Então ele usa isso para dizer que os missionários precisam também, já fazendo referência aí em 1 Coríntios 9,14, dizendo, quando Paulo diz assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, se o missionário é enviado a pregar o evangelho no campo missionário, ele vai exclusivamente para isso, ele não vai para trabalhar, não vai para ganhar dinheiro, ele vai para ganhar almas, trabalhar no reino. Da onde que virá o sustento? Da igreja que o enviou. Então é legítimo, irmão Wesley, é o sustento desses missionários. E eu estendo aqui e coloco não só os missionários, mas aqueles que vivem integralmente na obra, os pastores que vivem e não trabalham só 8 horas, viu? Os pastores trabalham muito mais que 8 horas, porque eles estão disponíveis durante o dia, à noite, às vezes até pela madrugada, orando ou indo visitar ou atender alguém necessitado. E é lícito e legítimo que esses pastores tenham o seu sustento, o sustento que dê para ele, para a família, para os filhos, sustento legítimo, né? E Paulo também, quando ele fala das missões, ele cita aí os filipenses que se esforçaram para ajudá-lo na sua viagem com roupas, com alimentos, e alguns outros missionários receberam até medicação. A igreja de Tessalônica também, quando Paulo foi para lá para pregar o evangelho, os filipenses enviaram apoio financeiro, apoio material, cobertores, remédios, tanto para Paulo quanto para os que estavam à disposição da obra missionária. E o sustento dos missionários, é bom dizer que Deus, ele não conta com nenhuma instituição pública ou qualquer empresa privada para esse sustento missionário. O sustento missionário vem do bolso dos crentes. Nenhuma igreja genuinamente evangélica, Assembleia de Deus, por exemplo, ela não recolhe dinheiro de empresas privadas para o sustento desses missionários. Ela conta, e como Deus também, com o dinheiro que está no bolso dos crentes. E pesquisas apontam que nós, cristãos evangélicos, gastamos mais com Coca-Cola do que com a obra missionária.
uma Coca-Cola que custa em média R$10, toda semana, se não todo dia, nós tomamos e gastamos muito mais com isso do que com a obra missionária. Claro que não estamos dizendo que você não deve beber Coca-Cola, mas é uma questão de atentarmos também para as necessidades e o sustento dessa obra que é tão importante para Deus e deveria ser também para nós. Exatamente, já entrando aqui nesse segundo ponto do segundo tópico, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Você disse aí da questão da prioridade. Algumas pessoas, a prioridade dele é o baguncinha, a Coca-Cola, todo final de semana. Você pode fazer isso, desde que você também contribua para as missões. Há pessoas que não contribuem para as missões, não dão nada, mas gastam com outras coisas, muito mais com farmácia do que com a própria obra missionária. E Jesus fala em Mateus 6:20, dizendo da prioridade, não juntar tesouros na terra, né, onde a ferrugem, a traça consome, mas no céu, onde nem a ferrugem, nem os ladrões não minam nem roubam. Ele está falando de prioridade, de coisas que sustentam. Então ele está dizendo ali a quem nós devemos, aonde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração do ser humano, no tesouro dos céus ou no tesouro da terra, no dinheiro. Você ama o dinheiro, ama as suas posses e não dá nada para o reino. Você ama o reino e através das suas posses você abençoa o reino. É a questão de prioridade. Então não é juntar tesouro na terra, é fazer acúmulo de riqueza sem saber usufruir delas ou contribuir ou fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. No caso aqui, o missionário pode receber uma oferta sua para o sustento dele no campo missionário. Qual que é a nossa prioridade, né? Porque essas questões elas são acumuladas para a eternidade. Quando você contribui na obra de Deus, o missionário ganhar uma alma, no céu terá esse retorno na eternidade. Então é uma questão de contribuir para a eternidade. Por isso somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram com o apóstolo Paulo. Eram pessoas que entenderam a questão da contribuição missionária, se puseram o coração para contribuir, e você pode perguntar para qualquer um que é um contribuinte fiel com a obra de Deus, se ele tem recebido bênção, se tem recebido milagres por ser um contribuinte fiel. A juntar tesouros no céu, sobretudo. Quando nos importamos apenas com as coisas dessa terra e queremos juntar tesouros, são tesouros dos quais podem nos trazer um bem-estar aqui na terra, mas eles aqui ficarão. Agora, quando contribuímos para a construção e para que os nossos missionários tenham cada vez mais possibilidade de ir mais longe através das nossas contribuições, sem dúvida nenhuma isso é juntar tesouros no céu. E quando falamos de ajuntar tesouros no céu, como o pastor Gesiel disse, estamos falando de tesouro eterno, que não tem nada que possa tirar de nós, não tem ferrugem, não tem ladrões, não tem traça para corroer e consumir, mas nada pode tirar de nós. Eu me lembro de Zinzendorf aqui, um morável, pastor moraviano, que quando foi visitar uma igreja em Düsseldorf, na Alemanha, ele se deparou com um quadro lá que tinha uma coroa de espinhos e uma frase que dizia: "Tudo fiz por ti, que fazes tu por mim?" Ele ficou profundamente tocado com aquela frase a qual ele viu. E aí ele tinha uma herança e ele usou toda a sua herança para construir abrigo para pessoas, a fim de que esses refugiados aos quais ele estava ajudando, através do abrigo, pudesse ter um acesso também a Cristo. E ele foi movido por isso. Cristo tanto fez por ele o que ele estava fazendo por Cristo e para as pessoas. E perceba que o que ele decidiu fazer por Cristo envolveu o próximo e, sobretudo, missões, para que essas pessoas pudessem também chegar ao conhecimento de Jesus. Então, vale inclusive aqui essa frase que tocou Zinzendorf para tocar-nos também. Deus tem feito tanto por ti, o que você tem feito a Ele? Alguém já disse que o último órgão do nosso corpo que o Espírito Santo quer dominar e que é o mais difícil é o nosso bolso. Mas que não seja assim, que possamos, como Zinzendorf,
utilizar de todos os meios que temos para contribuir com essa grande obra. E nesse terceiro e último tópico, a chamada para ir. O primeiro tópico é orar. Segundo, contribuir. Terceiro, a chamada para ir ao campo missionário. Então Deus quer usar cada crente, aqueles que estão prontos para ir, ter chamada para ir para a obra missionária, e aqueles que não têm, ou orar ou contribuir, de forma que todos estejam envolvidos com a obra missionária. Toda a igreja deve estar preparada para esta obra missionária, porque o missionário ele leva essas boas novas de salvação aos moradores das cidades, aos estudantes, a dona de casa, a profissionais liberais, a deficientes, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, todos os povos. Deus chama todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não faz distinção. E sejam em todos os lugares. A igreja também precisa se envolver para poder estar pregando na sua localidade. É uma coisa que a gente precisa colocar em destaque, são os hospitais, os presídios, as ilhas, aldeias indígenas, vilas velhas, campos, as praças, a pregação individual, aquela famosa evangelização pessoal, que você vai de casa em casa, entrega um folheto, faça um convite, fala que Deus te ama. Isso aí não precisa morrer na vida missionária e evangelística da igreja, porque das Assembleias de Deus eram duas coisas que fez. Na Assembleia de Deus foram duas coisas que fez com que o crescimento fosse grande. A evangelização pessoal, de casa em casa, e a evangelização em massa, as grandes cruzadas, os milagres que aconteceram. Então a gente precisa olhar isso, que também faz parte da evangelização. O Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas Ele usará homens. Todavia, a obediência a essa chamada missionária, tem aqueles que vão para a rua pregar, vão entregar folhetos, assim também como temos os missionários que se disponibilizam a ir ao campo missionário, deixando às vezes sua pátria, sua família, sua igreja, mas amando mais a obra do que esses outros pertences mais próximos. Fato. Deus quer usar cada crente. Eu acho pertinente aqui, nesse tópico, o testemunho bíblico do Epafrodito, que Paulo fala dele ali em Filipenses capítulo 2. Ele, muito doente, Paulo diz que ele não fez caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. E diz que pela obra de Cristo ele chegou bem perto da morte, mas ele não fez nenhum caso da vida, mas foi fiel nessa obra. Perceba que a sua vida ela foi colocada abaixo da obra de Cristo. Ele não fez caso da vida como não fez caso de qualquer outra coisa para fazer essa obra. Nosso problema hoje é que tem muitas coisas que são mais importantes para nós. Nós fazemos caso de muita coisa. Fazemos caso da nossa pátria, fazemos caso da nossa família ou parentela, por assim dizer, e pode ser um empecilho e um impedimento para que nós possamos desempenhar essa chamada e fazer essa obra. Epafrodito, como exemplo, ele não fez caso da vida e chegou até bem perto da morte, porque ele sabia que a mensagem é maior do que o próprio mensageiro. E ele não fez caso de nada para fazer a obra de Cristo. Uma pergunta a você, querido ouvinte, que está assistindo essa aula. Do que você tem feito caso para não fazer a obra missionária que Deus tem te chamado a fazer? Está cortando eu ali, não é? Você está vendo ali? Estou vendo. Tá bom? Está aparecendo. Está dando o nome do Senhor agora. Okay. Não fala assim, aqui, ó, tá cortando? Não. Estou aparecendo tudinho. Vamos lá. Nesse segundo ponto do terceiro tópico da chamada missionária, nós percebemos que a chamada missionária ela não tem um padrão único. Deus não chama iguais todas as pessoas, mas cada um tem uma chamada específica. Por exemplo, Isaías, ele foi chamado por Deus no templo, enquanto adorava. Então, no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor, recebeu a chamada missionária. O profeta Jeremias recebeu a chamada antes do seu nascimento, e Deus informa para ele como foi essa chamada. Jonas recebe o chamado para ir para Nínive, pregar para os seus próprios inimigos.
O Senhor Jesus Cristo chamou discípulos individuais, cada um foi chamando, em Mateus 4,18 em diante, chamando os pescadores, chamando Zaqueu. Paulo também foi chamado enquanto viajava para Damasco para uma perseguição, um outro momento diferente. Então nós percebemos que Deus chama cada um para aquilo que é específico. E as chamadas são diversificadas, não tem um padrão único. Deus chama alguns para contribuir, e a contribuição ela é um dom, mas é repartir. Nós temos lá em Romanos 12, é um dom de você contribuir, um dom de repartir. Então Deus chama alguns para esse dom, outros ele é enviado, outro é para orar. Então cada um tem uma contribuição e um chamado com essa obra missionária específica. E é uma chamada por Deus, né? Dada por Deus, feita por Deus. É importante a gente saber que na obra missionária não existe voluntários a rigor da palavra. Porque, na verdade, os que estão fazendo a obra missionária, principalmente os que foram enviados, eles foram chamados, eles foram vocacionados, convocados pelo Senhor a fazer isso. A chamada é muito importante para a obra missionária. Nós não devemos esquecer disso. É Deus quem comissiona, é Deus quem chama e é Ele quem envia através da igreja. Portanto, nós devemos atentar para essa chamada. E os que têm essa chamada e não fazem caso dela ou negligenciam essa chamada, estão contra o propósito de vida e missão de vida que Deus lhe estabeleceu. Então, precisamos sim orar para descobrir qual é o nosso chamado, para que Deus nos deixe ciente disso. E uma vez sabendo qual é o nosso chamado, nós não temos como lutar contra os aguilhões, assim como foi Paulo. Nós não temos como ir contra essa chamada. Então, é preciso sabermos disso, para que inclusive possamos ter convicção da chamada que Deus nos fez, o que é um elemento primordial também para a nossa estadia, para a nossa condição emocional no campo missionário. É imprescindível que tenhamos convicção dessa chamada, como tinha o apóstolo Paulo, que sabia que desde o ventre de sua mãe ele havia sido chamado para essa obra. E uma vez ele sabendo disso, ele disse que foi-lhe imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. E ai dele se não pregasse o Evangelho. E além disso, a chamada ela implica do caráter e testemunho na obra missionária. Quando Jesus disse assim, vós sois o sal da terra, ele está falando da diferença do caráter na obra missionária. Muitos vão e trazem escândalos no campo missionário. Então não é só o que você vai dizer, mas o que você vai exemplificar para alguém. Nós somos a luz do mundo, quer dizer, no campo missionário, não só no campo missionário, mas na nossa vida por inteiro. Mas como estamos falando de missões aqui, a gente exemplifica isso, porque se nós somos o sal, nós somos o diferencial desse mundo, atitude diferente, pensamentos diferentes, andar diferente, o caráter ilibado. E nós somos a luz do mundo, isso é, vamos brilhar onde há trevas. Não tem como você viver desassociado da sociedade. Tem muitas pessoas que pensam que a santificação é um monastério. Você viver separado da sociedade e viver nas montanhas como os monges, a toque de pão e água. Não, a santificação é você estar no meio de uma sociedade, no meio de pessoas corrompidas, mas você sendo luz, você sendo brilhante, sendo diferente. E de ir para o campo missionário também, não é mais? Exatamente. O testemunho é importantíssimo. Inclusive, quando a gente observa o enchimento do Espírito Santo, embora essa seja uma conotação mais para capacitar-nos, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e Jesus havia dito que este Espírito viria sobre eles, esse derramamento, para fazer com que eles fossem testemunhas eficazes. Tem a ver com o testemunho. E, tratando-se do caráter e do testemunho que o comentarista da lição aqui coloca no ponto 3, é exatamente isso. Nós precisamos ser um testemunho vivo do Evangelho e, portanto, precisamos fazer a diferença.
quando Deus envia ou nos leva a fazer missões, é para que possamos fazer a diferença. Porque se for para ser igual, seríamos só mais do mesmo que já tem no mundo. Agora Deus, quando envia com um testemunho poderoso para que possa fazer a diferença e ver a mudança que Deus estabelece, principalmente no quesito transformação do indivíduo. E essa transformação ela tem que ser almejada primeiro pela vida testemunhal do missionário. E o perfil do vocacionado, nesse quarto ponto aqui do terceiro tópico, traça o perfil, né? O comentarista ele traça o perfil, destaca algumas qualidades. A primeira coisa é ser escolhido por Deus. Deus tem que te escolher, Deus é quem nos chama. Ele diz assim: eu vos escolhi para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Então é uma escolha de Deus. O segundo é não ser neófito, não é ser novo, tem que ter experiência, conhecimento, experiência com Deus, maturidade cristã, porque se for só na questão como você te fala, só na ânsia, pelo momento de querer ir, quando chegar a dificuldade, você não vai ter maturidade para lidar com ela, por isso que não pode ser neófito. A segunda coisa é ser cheio do Espírito Santo, porque o campo missionário ele é invadido pelo campo espiritual. O inimigo não quer que as almas sejam salvas, vai fazer de tudo no âmbito espiritual para prejudicar a obra missionária. E a gente só consegue vencer isso se estiver cheio do Espírito. Segundo, ser aprovado nas tarefas locais. Se você é alguém que evangeliza, que é uma obra, que contribui e está presente em todo o campo de evangelização, então você é aprovado, a igreja vai aprovar eles. E estar preparado espiritual, intelectual, psicológico, transculturalmente, conhecer a língua, conhecer para onde você vai, a nação, os costumes, os hábitos, até a lei, né, do país, além de ser testados, precisam cumprir esses pré-requisitos para ter o perfil de um verdadeiro vocacionado. Perfeito. Então está bem traçado aqui esse perfil do vocacionado. Alguns requisitos que são primordiais para que esse vocacionado se prepare cada vez mais para essa missão, de ir até o campo missionário para que todo o desígnio de Deus seja cumprido através da vida dele. Deus chama, mas a responsabilidade de se preparar é nossa. E, portanto, devemos fazer todo o possível para que possamos estar cada vez mais preparados para essa obra. Eu disse preparados, não prontos. Prontos a gente vai ficando pelo caminho e não na condição de estar pronto como acabado, a fim de que nada mais precisa de melhorias. Precisaremos sempre, mas o que estiver ao nosso alcance para que possamos nos preparar, e aqui o pastor já falou muito bem com relação a entender a cultura a qual nós estamos sendo enviados, o amadurecimento na fé, tudo isso são coisas imprescindíveis para o vocacionado. Ser cheio do Espírito Santo, ser de boa conduta, ser cheio de fé, tudo isso são requisitos para que o missionário, ao ir, encontre então o sucesso devido no quesito a que a obra de Deus seja feita por ele e o propósito e o desígnio de Deus seja cumprido através dele e na vida dele também. E assim chegamos ao final de mais uma lição, mostrando que o propósito dessa lição é despertar cada aluno para que tome uma atitude de fé em relação à obra missionária. Qual atitude você vai tomar depois disso, ou já tomou? Orar, contribuir ou se disponibilizar a ir evangelizar? Uma dessas três ferramentas você deve ter em mente após esta aula, né, irmão? Exatamente. Que então tenhamos aqui a atitude correta de fazer missões, orando, intercedendo pela obra missionária, contribuindo e, sobretudo, fazendo missões. Que Deus em Cristo nos abençoe. Uma boa aula para você, professor. Até a próxima.